quer saber dos tabus da nossa vida. Tudo em Gabi, quase proibida. Olá, hoje eu vou ter uma conversa quase proibida com a educadora Elizabeth Regina Batista de Oliveira, pesquisadora graduada em Educação, Sexualidade, Diversidades Sexuais e Relações de Gênero. Elizabeth Oliveira é doutoranda pela USP em Pedagogia, Educação e Letras, além de pesquisadora de comunicação da sexualidade. Além de todos esses atributos acadêmicos, ela desenvolveu um intrigante estudo sobre pessoas assexuadas. O tema de nossa conversa de hoje será a partir dessa questão. Por que existem pessoas assexuadas e que buscam relacionamentos sem contatos físicos? Eu quero deixar claro, Elizabeth, para os meus telespectadores, que nós tentamos contato com algumas pessoas que se qualificam como assexuadas, inclusive diretor de associação de assexuados. Eles foram extremamente gentis, mas eles realmente têm problemas com aparecer, eles não querem vir a público. Então, eu já pergunto de cara para você, Elizabeth, no seu contato com assexuados, o que ficou claro? Eles se recusam a aparecer porque eles sofrem de preconceito e seria esse preconceito porque vivemos num país tão evidentemente erotizado, ou não? Eu diria que sim, esse é um dos motivos. Nós vivemos não somente num país, mas no mundo, numa sociedade que é altamente sexualizada. Então, o sexo ele é apregoado, em geral, pela mídia, pelos meios de comunicação, pela cultura, como algo que está associado à saúde da pessoa, né, à saúde do indivíduo. Então, as pessoas que não sentem o desejo sexual como deveria ser, em conformidade com aquilo que a sociedade coloca, então são pessoas que acabam sendo estigmatizadas, né, por causa desse seu problema em aparecer. Então, como a sexualidade ainda é desconhecida nessa perspectiva de orientação sexual, que é a perspectiva que eu estou estudando, então, você diz que é assexual, as pessoas vão perguntar, o que é isso? Né? Porque ela é desconhecida, ela não é ainda difundida, apesar de aparecer em algumas mídias, alguns meios de comunicação. Foi assim que tomei conhecimento desse número, que é significativo. Qual é a porcentagem hoje de assexuados? Então, nós não temos estatísticas específicas. Aliás, você fala assexuais. Qual é o correto? Eu vou te explicar. Não, eles, normalmente, nas comunidades, se identificam como assexuados. Como eu estou trabalhando na pesquisa científica, e na pesquisa científica, a palavra já utilizada na literatura internacional é assexual, e como nós estamos também falando na perspectiva da orientação sexual, então nós temos heterossexual, homossexual e assexual, e não homossexuado e heterossexuado. Certo. Então, para usar na mesma perspectiva das orientações sexuais, nós utilizamos a palavra assexual para estar em conformidade com a literatura internacional também. Então, é a palavra que eu utilizo. Sim. Mas é a palavra que é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, que seria, numa definição assim bem rapidinha, seria de um desinteresse da pessoa na prática sexual com o parceiro. É isso. Uma pergunta. Vamos começar por você. Por que você se interessou exatamente por essa orientação sexual para a pesquisa? Na verdade, a minha pesquisa de mestrado, ela estava no campo da sexualidade também. Eu entrevistei e fiz uma pesquisa extensa. Por que, outra vez, por que sexo, você quer tratar o sexo como uma especialidade? Por perceber que, por exemplo, no meu campo, que é o campo da educação, a gente percebe que a escola, ela tem uma demanda reprimida por esse tema. Nós temos quadros de professores que não têm nenhum tipo de preparo, né, principalmente nos cursos de pedagogia e licenciatura. Nós sabemos, né, inclusive por levantamentos que já fizemos, de que não se fala em sexualidade e relações de gênero na formação inicial. Então, o que acontece depois é algumas tentativas de recuperar isso na formação continuada dos professores. Mas, quando nós vamos dar capacitação para os professores, a gente sente, eles mesmos falam isso, que eles se sentem totalmente despreparados para lidar tanto com a diversidade e com a sexualidade dos alunos. Despreparados mesmo, um despreparo pessoal
E também deve ter uma pressão externa, não tem? Exatamente. Além do despreparo dos professores, ainda existe também uma pressão por alguns grupos, né, que são conservadores. As pessoas não conseguem entender o quanto é importante se falar da sexualidade na escola, porque o indivíduo leva a sua sexualidade para todos os lugares que ele vai. E, além disso, a escola é onde todas as crianças, adolescentes e jovens estão diariamente, né, estão lá durante anos, e lá eles vão ter as primeiras experiências de amizades, de diversos tipos de relacionamentos, né, amizades, namoros, os primeiros interesses. Em geral, eles surgem no contexto da escola. E aí os eventos vão acontecendo e a escola não sabe o que fazer, né? Não sabe fazer com a sexualidade de um aluno, não sabe como combater a homofobia presente nas escolas. Muitos alunos sofrem bullying dentro da escola por causa de sua sexualidade, seja por ser ou não homossexual ou assexual, por ser ou não, né? Porque basta que haja a percepção de que aquela pessoa é, para que haja o bullying, né? Então, a gente vê muita reclamação e os professores não sabem o que fazer com isso, né? Então, é necessário que haja esse preparo, e a gente percebe que isso faz parte de todo o trabalho pedagógico, né? O professor está na sala de aula, essa sexualidade dos alunos está aflorada, ela está lá, né? Então, não tem como ignorar. Então, foi mais ou menos por este caminho que eu criei, na época dos cursos, né, que eu estava fazendo, e estágios em escolas. Então, ouvindo os professores, ouvindo os alunos, percebendo que quase nenhuma escola tem um programa sistemático de orientação sexual ou educação sexual. Né? Então, os programas são muito pontuais, através de palestras. E aí, né? Você chegou ao tema... sexualidade e depois... Isso. Eu fui para o mestrado fazer sexualidade com gravidez na adolescência. E agora você foi para... Isso. Você vai defender sua tese no ano que vem, em 2014. Exatamente. Então, eu vou falar com alguém que está em que fase da pesquisa com os assexuais? Isso. Eu estou mais ou menos na metade da pesquisa. Estou na pesquisa há 2 anos e meio, mais ou menos. Que já te dá o quê? Isso. Eu já tenho as entrevistas, né, que eu fiz com pessoas assexuais feitas, transcritas, e eu estou na fase de análise dessas entrevistas. Okay. Eu tenho algumas constatações, mas ainda não conclusões propriamente, que só estarão disponíveis no ano que vem na defesa. Então, eu vou te fazer perguntas diretas e curiosas mesmo, certo. Porque é um assunto que eu desconheço, é um assunto muito novo para nós todos. Como é que nós podemos explicar a abstinência sexual ou o celibato? Isso, existe uma diferença muito grande entre a sexualidade e o celibato. O celibato seria uma abstinência sexual voluntária, então é uma decisão consciente do indivíduo, ele sente atração sexual, normalmente, mas ele opta, né, ele escolhe não agir sobre essa atração. Então, seja por que motivo for, ele pode, por exemplo, nós temos o celibato religioso, né? Existe o celibato talvez por convicções morais, né? Mas não é o caso da sexualidade, porque a pessoa celibatária, ela sente a atração e ela reprime essa atração, seja por que motivo for. O assexual não sente a atração. E ele já percebe isso a partir da primeira infância? Quando que começa isso? E existe o assexual que é assexual por algum trauma tardio, até que seja, e que aí trouxe a ele essa indiferença ou não? Alguns dos meus entrevistados dizem que eles sempre perceberam que havia algo diferente com eles em relação aos colegas. E aí a escola é importante, porque é na escola que você tem esses grupos de amigos e percebe que, à medida que você vai crescendo, ele chega numa puberdade ou na adolescência, e percebe que os amigos, as amigas de escola, passam a ter interesses em relacionamentos amorosos e, mais para frente, até em relacionamentos sexuais, sendo que essa pessoa não sente a mesma coisa. Então, ele percebe que existe uma diferença dele em relação aos colegas, né? Então, não há uma idade propriamente para isso, mas é por volta da puberdade. Por volta da puberdade. A maioria é por volta da puberdade. Os pais podem perceber nos filhos uma situação desse tipo, de que maneira? Eu acredito que quando eles ainda são crianças, porque ninguém espera
sexualidade em crianças. Então, enquanto são crianças, ninguém vai perceber absolutamente nada, nem eles mesmos, muitas vezes, né? São poucos os que me disseram que desde a infância já sentiam alguma coisa. A maioria a partir da puberdade. Mas não há, então, no início, para saber, para os pais, uma condição de saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa, com o filho. Mais para frente, na adolescência ou na puberdade, então, que ele vai perceber essas diferenças, e isso pode causar, então, nessa criança e nesse adolescente, uma tristeza em perceber que ele não se conforma com a sexualidade, ele não se conforma à sexualidade dominante, né, vamos dizer assim, naquele meio em que ele vive. Não se adequa. Ele percebe que existe uma diferença, ele não sabe descrever essa diferença ainda. É diferente, Gabi, por exemplo, de jovens gays. Porque o jovem gay, ele chega na puberdade ou na adolescência, ou sempre soube, né, que havia alguma coisa diferente, só que a cultura gay ela está na sociedade. Então, ele pode chegar à conclusão de que ele é gay. Ele já se identifica. Se identifica. Existem elementos de identificação de uma cultura que está aí, né? Então, todo mundo sabe que existem pessoas homossexuais. Agora, no caso dos assexuais, isso é diferente. Porque ele chega num ponto onde ele pensa... tem alguma coisa diferente comigo, eu não sei explicar essa diferença. Será que eu sou gay? Então, chega até passar por essa fase de pensar que essa diferença seria a homossexualidade. Você disse, chegando aqui, que eles também não aparecem muito porque eles sofrem de homofobia, é isso? Isso. Por homofobia. Exatamente, porque quando eles estão na fase de adolescência e vão entrando na juventude e até mesmo na vida adulta, porque existem assexuais, pessoas assexuais que também não têm interesse em relacionamentos românticos. Então, são pessoas mais solitárias, né, que não vão estar engajadas nesse tipo de relacionamento. Então, as pessoas em volta começam a exercer uma certa pressão sobre essa pessoa, para que ela tenha um relacionamento, né? E, nessa tentativa, começam a surgir as hipóteses de que essa pessoa possa ser homossexual, que não transa, quer... é porque é homossexual. Justamente. Por quê? Porque não sabe, não conhece o conceito de assexualidade. O conceito de assexualidade ainda é muito novo. Ele surgiu no começo do século XXI, praticamente, então é novíssimo. As pessoas ainda não conhecem, nem educadores, né? Então ele fica totalmente perdido, sem saber o que fazer, com quem conversar, quando ele percebe que não é heterossexual, não é homossexual, então o que é que eu sou? E não há uma resposta para isso, né? Ele começa... que os jovens que estão vivendo nesta era, que têm acesso à internet, eles acabam chegando a esse conceito, né? Então, a sexualidade é um conceito que a gente pode dizer que nasceu junto com as redes sociais, junto com os fóruns de discussão na internet, embora pessoas assexuais... Já existia, sempre houve, isso, mas o conceito... Exatamente. A categorização em conceito... Eu posso até te contar a história, se você... Depois do intervalo. Tá certo. Tá certo? Ok. Então, deixa eu fazer aqui. Estamos terminando o primeiro bloco do nosso bate-papo, quase proibido, com Elizabeth Oliveira, pesquisadora em sexualidade e diversidades sexuais. Nós duas voltamos daqui a pouco. Até já.